Tá começando aqui mais um programa Toque de Mestre. E no programa de hoje, a gente vai contar uma história de inspiração e de amor pela capoeira. Estou aqui com o contramestre Arthur Fio. Fala, que desde pequeno vem se destacando no mundo da capoeira e hoje vem representando o Brasil de uma forma bem bacana e diferenciada. Lá, 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 ei, aê, lá, 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 ei, aê, lá, 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 ei, vou pagar na cabeça, lá, 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 ei, vou na cabeça, lá, 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 ei, aê, lá, lá, lá. Arthur, me diga uma coisa, por que Fio? É seu sobrenome? É o seu apelido de capoeira? Conta pra gente essa história aí. Bom, Fio é o nome da nossa escola, que chama-se Família Irmãos Unidos, que foi fundada em 1980 pelo meu pai, mestre Natal. Legal. E me conta uma coisa, desde pequeno você já começou a dar aula, né? Eu estava vendo a sua história e com 10 anos você já se tornou um professor de capoeira. Como é que surgiu isso aí na sua vida? Bom, essa é uma história bem legal, porque antigamente não existia a graduação infantil. E daí na tradição que a gente veio, meu pai criou um termo, não criou, já havia em outros lugares também, um termo chamado professor mirim, que era a criança que começava capoeira desde cedo e chegava na graduação de professor, e daí já se formava professor mirim. Isso é uma coisa bem legal. Quando eu trabalhava com criança, uma das formas de tentar manter o controle da criançada ali, eu dava eu chamava de mestre mirim, tinha um mestre mirim toda a aula, eu amarrava uma cordinha vermelha e a criança ficava super empolgada e ela me ajudava no controle da turma. Foi uma sacada bem legal que aconteceu e que deve ter acontecido também lá na tua história também. Arthur, me conta pra mim como é que você começou, que ano você começou a treinar capoeira, me conta da sua base, da tua história dentro da capoeira. Bom, lembrar mesmo eu não lembro, né? Que eu comecei capoeira, eu digo desde quando eu nasci. Minha mãe tem fotos lá em casa mostrando que eu treinava capoeira já desde os 2 anos de idade. Sempre já estava ali na aula, meu pai sempre me levou para todos os lugares que ele ia. Não só eu, como os meus irmãos também. Então isso foi fazendo com que a gente crescesse dentro da capoeira inteiramente. E daí foi uma paixão de vida toda. A gente sempre estava lá na academia, sempre ia para as rodas e não tinha muito mais o que fazer, era só seguir a trajetória que meu pai já tinha feito pra gente. A capoeira então tá dentro de você, né? Exatamente. Dentro da família, dentro da história de vocês. Isso é muito legal, porque acontece exatamente isso. Não se confunde, você é a capoeira, né? Eu acredito nisso também. Arthur, me conta um pouquinho da sua trajetória, de quando você começou a dar aula, de organizar a questão do grupo, da tua escola, como é que aconteceu isso aí? Bom, eu comecei a dar aula muito jovem, assim que eu me formei, professor mirim, com 10 anos de idade. Eu já dava aula na academia junto com a supervisão de um professor mais velho, mas isso foi no período enquanto meu pai estava vivo. Depois que meu pai faleceu, a minha mãe tentou segurar o trabalho ali por mais 1 ano e meio, 2 anos, só que daí fechou a academia. Seu pai faleceu em que ano, Arthur? 2002. Tem bastante tempo já, Faz. né? E aí, depois que fechou a academia, eu e meus irmãos, a gente amava a capoeira, a gente ama a capoeira e não tinha outra alternativa. Então a gente continuou treinando da onde a gente estávamos, dentro de casa, no quintal, e sempre treinando para não perder. E quando a gente atingiu uma idade na adolescência, aí a gente falou, não, vamos tentar de novo. E daí foi quando a gente reabrimos a academia, começamos dando aula numa igreja, daí da igreja já começamos a ter aquela quantidade de alunos, daí eu e meu irmão mais velho e a Natália
pegamos e falamos, poxa, acho que tá na hora de a gente dar um outro passo. Daí alugamos um salão grande, montamos uma academia ainda jovem, uma academia de capoeira com musculação e continuamos trabalhando bem forte. Daí saímos de lá, montamos um outro espaço e daí desse outro espaço conseguimos a Casa de Cultura da Brasilândia também, que é onde é a sede do grupo. Que legal. Me conta aqui, com o falecimento do seu pai, você contou aqui que não conseguiram dar continuidade no primeiro momento, né? Vocês foram amadurecendo, ficando mais velhos, e você não procuraram nenhum mestre, nenhum professor de capoeira para auxiliar na condução desse trabalho, nesse período que vocês fecharam a academia. Vocês ficaram treinando entre vocês, rodando roda, como é que vocês foram mantendo e trazendo movimentos novos? Vocês foram se virando? Como é que aconteceu isso? Bom, de início, assim que meu pai faleceu, a minha mãe teve um papel muito importante. Minha mãe sempre foi capoeirista a vida inteira, só que depois de um tempo ela deixou de praticar. Mas depois que meu pai faleceu, ela teve um papel muito importante nesses 2 anos, que foi levar a gente para todas as rodas que ela sabia, todos os lugares. E foi nesse período, com 12 anos de idade, que eu cheguei na Praça da República. Talvez por uma ausência de mestre, a gente estava sempre lá. Ainda não era um período muito legal de se frequentar a praça, mas isso fez com que amadurecesse muito a nossa capoeira, a nossa mente, como a gente pensa a capoeira. Mas mesmo assim, como a gente ficou treinando em casa e era muito difícil porque a gente precisava aprender a capoeira, a gente era muito jovem ainda. Quando a gente voltou com o trabalho, que eu e meu irmão basicamente começamos a ir para as rodas, a gente tava em outra vibe, era aquela capoeira muito antiga, muita pernada, e a galera tava muito forte na capoeira contemporânea, e a gente começou a sair muito na mão em vários lugares, muitas brigas mesmo. E daí a gente falou, bom, a gente tem que dar um jeito de evoluir essa capoeira aí. Só que nisso, teve vários irmãos de capoeira do meu pai que não pararam com a capoeira. Legal. Irmãos de capoeira que treinaram junto com meu pai. E aí foi onde a gente começou apoio. Procurando apoio, mas sem se filiar a nenhum deles. Era só a retribuição que eles podem nos oferecer naquele momento. Isso fez com que a gente foi rodando. Andamos muito mesmo nesse período de evolução. E já voltando, quando a gente voltou, já voltamos forte na Praça da República também. E daí foi crescendo o trabalho. É muito legal essa questão que você me falou, que mostra a personalidade de vocês. Vocês, com a capoeira de vocês foram evoluindo, né? Exatamente. E é uma coisa bem rara, né? Bem difícil de acontecer hoje. Muito difícil. A galera tá muito preocupada em se associar num grupo. Na verdade, não é nem se associar num grupo. Eu vejo que muita gente está muito preocupado em status e como fazer e tá com aquela pessoa. E eu e o meu irmão, a gente não veio a gente não tinha sido corrompido por um sistema. Sim. A gente cresceu. Pelo fato até de ter saído, né, assim, por conta do acontecimento do seu pai, vocês ficaram um pouco fora do sistema, né? Mas com a capoeira na veia, né? E a gente sempre pensou naquele negócio de legado e de manter o nome, de manter a raiz. E foi assim que a gente foi criado, né? E não tinha outra alternativa naquele momento. Esse ensinamento veio de dentro de casa, De dentro de casa. Isso é muito bacana. Arthur, o teu irmão hoje é a referência para você, né? Hoje ele é o meu mestre, ele é contramestre já no estágio para mestre, que é marrom e preta, e eu sou marrom, que é um grau a menos dele. Quantos anos ele é mais velho que você? Ele é 4 anos mais velho que eu, e a Natália é 5.
Fala um pouquinho deles pra gente, porque eu acho que vocês devem ter uma união muito bacana em função como a coisa aconteceu, né? Que a perda de um pai, vocês todos muito novos, né? Isso fortalece, né? Sim. Bom, de início foi tudo muito difícil mesmo quando eu perdi meu pai. Eu tinha 10 anos de idade, já era professor. O Sidney também já era professor. A Natália ainda ia se formar. Mas eu tinha 10, o Sidney tinha 14, a Natália tinha 15. E a gente nunca pensou em parar de fazer isso. E daí, como a Natália era mais velha, a Natália já estava fazendo, depois de um tempo, começou a fazer um trabalho em algumas escolas. Toda vez que ela ia para uma roda também, a gente ia junto com ela, porque ela era mais velha. O Sidney também. O Sidney sempre teve sempre foi mais maneiro de ir para muitas rodas, porque a capoeira do Sidney é muito mais objetiva do que, não que a minha não seja, mas eu prefiro agir de uma outra forma. A capoeira do meu irmão é muito mais direta. Então, se ele for para uma roda e de repente surgiu um cara querendo testar ele vai aceitar o desafio numa boa e vai brocar o cara. Eu não, eu prefiro vadiar e brincar e tirar uma onda. Abre o sorriso, dar umas quedas, né? você entendeu? E aí a gente teve essa troca de sintonia, certo? A Natália, por ser mais velha, sempre tá ali guiando. Teu irmão tinha uma outra função, você já Sidney, veio numa outra. O Sidney tinha o Sidney tava, depois da Natália, acredito que vinha eu ali, mediando toda uma situação. Daí, se não desse certo, aí vinha o negão pra terminar a situação. E vem cá, e quando vocês vão discutir alguma coisa em casa, os irmãos, vocês discutem na capoeira? Como é que é? Conta isso aí. Nossa, desde pequeno foi muito duro tudo isso, viu? Porque tem uma fase que as crianças só brigam, e daí imagina como que é uma briga de capoeirista em casa. Minha mãe cansava de quebrar as vassouras nas nossas costas. Mas conforme o tempo a gente foi se acertando e foi vendo que não dava mais pra brigar, que tava ficando muito sério. E o Sidney é muito bravo também. E daí a gente foi se acertando, e ainda hoje todas as decisões que a gente toma, antes de levar pro conselho do grupo, que a gente tem um conselho que tem vários professores, uma galera que tá aí nos apoiando muito forte. Antes de levar qualquer decisão, você já fecha grupo, uma unidade. A gente tem uma conversa entre nós três em casa e pelo celular. Hoje o Sidney tá na Coreia, a Natália tá em Pernambuco e eu tô aqui em Brasília. Então, e sempre é assim, a gente quase fica, eu principalmente, tô viajando muito, então a comunicação hoje tem que ser tudo pelo celular. Então a gente tem que se manter informado de tudo que acontece, das rodas, de como que foi aí na praça esse final de semana, como que tá aí em Brasília. Eu recebi uma mensagem da Natália, que tá lá em Pernambuco estudando, o Sidney que tá na Coreia. Então Legal. A gente tenta manter sempre informado. E me conta aqui, Roda da República, a roda mais antiga, né, que a gente tem ciência, né? Tá desde 1950, todos os domingos lá na praça. Me conta a sua primeira experiência lá na Roda da República. O que ficou marcado para você? São tantas coisas que se marcaram na praça. São muitas vezes. Muitas situações que fazem parte do meu amadurecimento na capoeira. E crescimento, né? Com certeza. Ali eu já vi muitas situações boas, muitas situações difíceis, várias desagradáveis, mas é tudo muito válido. Sim. É tudo muito válido. Graças à praça e à minha escola que a gente tá onde a gente está hoje. A Roda da República ganhou uma notoriedade mundial, principalmente depois daquele movimento que vocês fizeram de estar divulgando para o Brasil e para o mundo a roda. Como é que é hoje a Roda da República? Se chegar um capoeirista de fora,
vai ser bem recebido lá. Me conta como é que tá isso lá. Você joga capoeira com tranquilidade lá? Então, Porque ganhou notoriedade mundial, né? Então as pessoas hoje querem ir lá na roda lá da Praça da República, né? Como é que tá isso? Como é que você sente esse movimento? As pessoas conseguem identificar uma pessoa que não é ali e vocês recebem? Como é que... Me conta isso aí. a praça hoje, na minha opinião, acredito que ela está vivendo um momento muito importante, porque ela ganhou um espaço no mundo. Bom, a praça é a roda mais antiga do mundo, mas vem em destaque muito forte agora nessa geração, que eu me orgulho muito de fazer parte dessa geração da Praça da República. A praça por si só, ela vive já todo esse tempo, passaram milhares de gerações, vários capoeiristas excelentes, e hoje a Praça da República ela recebe milhares de capoeiristas no ano, pessoas do mundo inteiro. As pessoas antigamente falavam assim, vamos supor, a galera da Europa, vou pro Brasil, vou fazer uma turnê no Brasil, ver capoeira, ia lá pro Rio, para Salvador, e São Paulo não vinha. Exato. Eu não sei como que é em Brasília, mas São Paulo não tinha necessidade. Aqui não passa, aqui também não. Só quando, no caso... E hoje a Praça da República é um ponto que eu acho que todo capoeirista que segue a capoeira hoje tem que ir na Praça da República. Tem que passar por lá, com certeza. Tem que ir na Praça da República ver e sentir a energia, que é uma coisa inexplicável, não é uma coisa ancestral. A energia tá ali. Então todo mundo tem que ir lá jogar capoeira. Na minha opinião, você tem que... Se você for na Praça da República e jogar e sair falando, a praça, fui lá na praça, joguei, você não tem que se gabar por isso. Sim. Porque hoje está permitido que você jogue na Praça da República. Hoje está permitido que você jogue na Praça da República. Sendo educado, chegou lá, fez o que tem que ser feito. Hoje é permitido que você jogue. Mas ali já foi uma das rodas mais duras que já teve, assim como aqui em Brasília também. Então, hoje a Praça da República é um lugar para receber todo mundo. Claro que, na minha opinião, você tem que ir na praça, você tem que jogar capoeira. Tem que ser capoeira. Tem que jogar né? capoeira. Se você for na praça aí e fez um AU, isso daí, pra mim você fez meio jogo. O jogo o jogo começa a ser estudado depois que passa dos 10 minutos de jogo. Aí você fez um jogo real, certo? Com perguntas e respostas, e é assim que eu acredito na minha capoeira, e é assim que eu acredito na Praça da República, e é assim que eu acredito que tem que ser todas as rodas também. Arthur, me conta uma coisa. Eu estava vendo o seu histórico, né, pra gente poder conversar aqui, e tem uma história bem inusitada, que você trabalhava de segurança. Sim. Né? E um dia deu uma confusão lá e você falou, cara, eu não quero mais isso pra mim, né? Sim. E aí você tomou a decisão de que não ia voltar mais a trabalhar lá. Sim. E aí você ficou sabendo do campeonato. Me conta aí isso aí. Você falou, cara, eu vou dar o gás aqui, porque você viu uma oportunidade e encarou isso de frente, né? Sim, em várias vezes. Acho que a galera que vem da periferia, a galera que não tem uma classe social que você se sinta confortável para fazer só o que você gosta, a galera ela se depara várias vezes na vida com ter que fazer escolhas importantes. E eu também não fui diferente disso. Eu passei em vários momentos por escolhas em ter que trabalhar, fazer um bico com alguma coisa e ter que dar aula de capoeira. E todas as vezes eu escolhi ficar na capoeira, mesmo passando às vezes no começo uma dificuldade tremenda, mas eu falei, mano, não vou trabalhar de motoboy. Eu acredito nisso aqui. Eu vou ficar na capoeira, Tá vou certo. ficar aqui passando um perrengue de ser pai e ter que fazer várias coisas.
Então eu acreditei nisso. E nesse momento que eu tava trabalhando de segurança, aconteceu uma briga lá. E aí eu falei, mano, não, acho que não é pra mim isso. Daí depois desse dia eu não voltei mais. Já tinha visto o campeonato. Daí falei, ó, é a hora de intensificar isso. Comecei a intensificar pra competir, legal. Sempre treinei minha vida inteira, eu nunca deixei de treinar. E daí comecei a intensificar pra participar do campeonato. E daí de lá pra cá, já segundo campeonato mundial que eu ganho e vários outros que eu venho participando também. Você fez para esse primeiro campeonato, você fez uma periodização de treinamento ou você chegou lá e falou, cara, eu vou treinar, vou pegar aqui tudo que eu sei, vou focar nisso aqui e vou chegar lá no campeonato? Você procurou uma ajuda de um profissional de educação física, alguma coisa nesse sentido, nesse primeiro campeonato? Nesse primeiro campeonato foi só raça mesmo. Foi muita raça, muito treino, corrida e tudo que eu tinha. Porque eu vivi uma vida de treino, tinha academia, cresci numa academia de musculação, então sabia fazer a preparação física, mesmo sem o estudo eu já sabia fazer. Mas pro segundo campeonato foi onde eu estava melhor preparado fisicamente e com personal, cuidando da dieta, todo um acompanhamento, preparação física, um treino separado de capoeira pelo meu irmão e pela minha irmã, tudo, pilates. E você sentiu diferença? Nossa, não tem comparação. Não tem comparação, hoje, né? Hoje eu me preparo para as competições separadamente, fortalecimento para competição, preparação física, tudo para competição. Arthur, você falou da sua preparação física e a questão mental. Você se prepara mentalmente também para esses eventos, para esses campeonatos? Olha, isso é muito importante. Na minha opinião, 30% é o físico do capoeirista. A gente fala de um capoeirista que já está preparado, né? Que tá Sim, certo que nível. está no nível. Eu acho que 30% é o físico e os demais é psicológico. Força mental aqui, né? Isso com certeza é um dos ensinamentos da Praça da República. O psicológico tem que ser o mais preparado. O mais preparado tem que ser o psicológico. Porque a capoeira a gente já sabe, né? Exatamente. Me conta uma coisa, o que você traz de dica para a galera que está querendo seguir o seu caminho, de virar um atleta profissional de capoeira? O que você acha que é a coisa mais importante que eles têm que seguir? Bom, a coisa mais importante de todas é acreditar na capoeira. Não é só o treino, não é só o psicológico que vai fazer você ser quem você quer ser. Eu acho que uma das grandes virtudes que eu posso oferecer é acreditar na capoeira. Eu gosto de ir pra roda de capoeira, eu gosto de ver uma criança jogando do jeito que ela faz, do jeito que ela balança, e gosto de ver um jogo duro, um jogo floreado. Você tem que gostar daquilo e acreditar. Quando você acreditar que a capoeira por si ela vai dar um jeito, você vai estar no caminho certo. As coisas acontecem, né? Exatamente. Vai ser. E para finalizar, é uma tradição nossa aqui, todo nosso convidado tem que vir aqui e tocar um berimbau. Vamos nessa. Beleza? Vai lá, Arthur. Manda. No lugar onde nasci, Garoa é natural. No morro onde desci, oh meu Deus, no toque do berimbau. Vou falar da minha terra magistral.
Lá não se planta caju, oh meu bem, lá não se planta cacau, mas é terra de capoeira. É São Paulo capital, camarada, e viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva meu mestre, camarada, e quem me ensinou, quem me ensinou, camarada, foi a capoeira, a capoeira Paraná. lá, 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 e lá, 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 lá.